Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal O Caminho das Rochas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre organização de medição. Sim, você vai aprender a organizar as medições, as informações ali dentro da folha de medição, para que você consiga gerar orçamentos de forma simples e rápida. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Eu sou Keila Leotério, sou especialista em projetos e cálculos para marmoraria, com mais de 25 anos de experiência real no mercado marmorista. Nós sabemos que hoje a maior dificuldade de um vendedor de marmoraria não é vender, e sim colher todas as informações que tem ali numa medição de uma forma organizada para conseguir aí sim gerar um orçamento preciso. E nem sempre você consegue colher essas informações e que esse orçamento saia de forma rápida. E essa moreza, essa demora, essas informações faltando, essas às vezes mais de uma ou duas ou três idas na obra para estar conseguindo colher todas as informações necessárias, causam a perda da venda, causa a insegurança do cliente. O cliente começa a achar que você não tem capacidade de atendê-lo na obra porque você não consegue ir ali e colher tudo que precisa para que ele tenha um orçamento, né? Muitos vendedores, né? Às vezes é o próprio vendedor que vai na obra medir, ou tem empresas que tem a pessoa que faz só a medição, mas essas medições elas vêm de forma desorganizada, né? O que acontece é o seguinte: o medidor ele chega na obra, ele começa a medir, então ele começa a anotar tudo que tem numa sequência, não numa sequência lógica, numa sequência de andar na obra. Ele passa pelos quartos, aí ele mede as janelas, e desses quartos ele já mede as soleiras das portas, mede a pia, nicho, e ali ele vai juntando um monte de informação em uma folha só, e na próxima folha ele já tá descendo a escada, junto à escada tem mais umas janelas, ele já mede ali, na parte de baixo ele já pega as medidas das soleiras que estão ali em volta, e daqui a pouco ele já está na cozinha medindo pia, e desenha pia de cozinha junto com escada, e essas pedras vão ficando sem informações de mapeamento de onde são, próximo ao que, qual andar, e isso dificulta, porque nem sempre o cliente fecha a obra toda de uma vez. Às vezes ele quer o preço da obra toda, mas ele quer fechar por etapas. E com essa miscelânea de informações, tudo numa folha só, sem nomenclatura, sem numeração, sem direcionamento, você não consegue entender como que é a obra do cliente, você não consegue formar na sua mente quantos cômodos tem, quantas janelas são, qual que vai ficar perto de qual. Então, isso aí gera insegurança para o vendedor ao passar orçamento, desorganização ao passar orçamento, porque você passa, às vezes o cliente te pede, eu quero fechar só as janelas, e você acha que está tudo ali na primeira folha, e tem janela na segunda, na terceira e na última, lá perto das últimas pedras que foram medidas. O que é interessante? É interessante que essa obra ela venha setorizada, né? Mesmo que você demore mais tempo, mas é um tempo de qualidade ali naquela obra, né? Você vai medir só a janela, você vai pegar todas as janelas e colocar de onde que são: janela quarto 1, quarto 2, suíte, né? Banho suíte, banho social, lavabo, quarto casal, janela escada, né? E também, se essas peças são muito longas e elas têm divisão, você divide, numera as peças, tudo que você anotar no papel, né? Se você não quer colocar nome, se você quer numerar, você tem que deixar na obra a parede numerada também. Às vezes você vai medir um peitoril, e são vários vãos, e esses vãos têm divisões, então você mede o vão 1, você vai numerar lá o vão 1,
pedra 1A, 1B, 1C, né? O vão 2, pedra 2A, 2B, 2C. As pedras têm que ser mapeadas, né? E da mesma forma que ela é medida, ela tem que ser feito um romaneio e tem que ser entregue com esse mapeamento, né? Isso é o que é mais eficaz a ser feito. O cliente entende que você domina o que está fazendo, que você consegue entregar para ele uma coisa clara, que o pedreiro dele não vai ficar perdido naquela montoeira de pedra de vários tamanhos, várias medidas, perder tempo medindo pedra por pedra e procurando ali de onde que é cada pedra, né? Então, gente, isso é um dos segredos para que você consiga ali agilizar o seu orçamento, que mesmo que você perca um tempo maior na obra, quando você chega com essa medição ela tem um entendimento muito maior pelo vendedor que vai calcular, que vai orçar. Ele tem muito mais segurança em informar para o cliente, ó, todas as suas janelas, são 12 janelas, janela tal, 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 né? Ficou em tanto, todas as suas soleiras, são 10 soleiras de porta, porta tal, tal, tal. Tudo tem nome, tudo tem lugar. A escada, primeiro e segundo lance, são 20 degraus, 15 espelhos, 2 patamares, entendeu? Você consegue ali dar nome em todas as pedras, você consegue identificar de onde que é cada peça, né? Isso passa uma segurança para o cliente que não tem tamanho. O cliente, ele se sente seguro, ele consegue ver em você o profissional qualificado para atender a obra dele, né? Eu quero agora dar um exemplo para vocês no quadro de como tem que ser feita uma medição organizada. Eu quero dar dicas para vocês de como vocês vão se organizar para trabalhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais precisa, de uma forma mais assertiva. Tá? Vamos agora para essa etapa? Vamos lá? Então, vamos lá? Vamos aprender a organizar as informações? Aqui eu tenho no quadro uma planta de uma escada e o detalhamento dessa escada com rodapés e tudo mais. Mas antes de eu começar a falar sobre o que está aqui no quadro, eu quero mostrar para vocês isso que está aqui em obra. Então eu modelei em 3D essa escadaria e eu quero, a partir desse modelo, passar mais informações para que quando a gente vier aqui no quadro, vocês tenham mais entendimento. Vamos lá para essa aula e depois a gente volta aqui para o quadro, tá ok? Então, pessoal, vamos agora entender como que funciona a organização, tanto de medição, quanto de ordem de serviço, cronograma de entrega, né? Vamos olhar aqui para essa modelagem. Aqui um exemplo de um prédio de 4 andares. Vamos supor que você vendeu esses 4 andares de escada, né? E a entrega dessas escadas, elas têm que ser de acordo com a instalação. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você tem que entender que uma escada, ela é instalada de cima para baixo. Então, o primeiro andar de escada a ser instalado é esse último aqui, é o terceiro andar, que é a escada do terceiro para o quarto andar. A instalação da escada, por que é de cima para baixo? Primeiro que a escada ela é instalada de cima para baixo. O pedreiro ele começa a trabalhar aqui, ó. Ele vem descendo essa instalação, tá? E ele fecha os andares, né? Uma lógica de montagem, uma lógica de circulação na obra também, né? Porque você não vai colocar o primeiro andar e ficar subindo com material.
Normalmente a obra é de cima para baixo, você vai terminando os andares de cima e finalizando. A escada é por último, finaliza ali a escada, ok? Vou puxar aqui para ficar melhor a visualização, para a gente estar falando desses andares, tá? Vamos lá. Então, como que eu vou, primeiramente, medir e organizar essa medição? Aqui, olha, para cada andar é uma folha, uma, duas folhas, depende do tamanho do seu desenho e tudo, mas uma folha dá para colocar cada andar aqui. Como que você vai separar os andares? Você vai colocar andar térreo, né? Térreo para primeiro andar ou primeiro piso. Então, essa escadaria aqui, o nome que vai ter ali na sua folha ali é térreo para primeiro andar ou primeiro pavimento, né? E aqui você vai desenhar e contar esses degraus. A contagem dele é de baixo para cima. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O patamar é peça 10. Depois tem uma peça aqui, 11. Né? Essa peça é 11, 12. Outro patamar é peça 12. Vamos virar aqui. Vamos pelo lado de cá, que fica mais fácil. Depois 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 peças. Rodapés também. Então, nessa primeira medição, vão conter as 23 peças, os rodapés, e você vai separar primeiro lance, segundo lance, térreo para primeiro andar. Isso aqui, gente, se falando de desenho. Medir é de cima para baixo, ó. A gente vai, depois que você faz o desenho, você começa a medir. Por isso que é muito importante você fazer o desenho antes de começar a medir. Tem gente que já chega, começa esticando, treina, começa anotando ali, anota lá, anota cá, anota lá embaixo. Antes de começar a medir, você tem que entender o espaço e fazer o desenho das peças. A sua boa organização nisso gera um orçamento organizado. Um orçamento em que você consegue conferir as peças. Porque se nós temos aqui 4 lances de escada, ó, 1, 2, 3, 4, nós vemos que eles são todos iguais. Você consegue conferir entre isso aqui é uma folha, isso aqui é outra folha, isso aqui é outra folha, isso aqui é outra folha. Se colocou alguma contagem errada, você consegue conferir. Vamos aqui agora para o primeiro andar, primeiro pavimento. Então, tá, primeiro pavimento, a mesma quantidade, ó. Começa aqui, terminou no 23, eu vou começar aqui com 24? Não, começa no 1 de novo. Por quê? Porque aqui é o 1 do térreo, e aqui já vai ser o 1 do primeiro andar. Percebe que quando você entregar essas peças, você vai entregar romaneios separados e com isso o entregador ele vai conseguir colocar ali, ó, em cada andar as suas respectivas pedras. Você não vai colocar essas pedras misturadas. Você vai colocar aqui, ó, as pedras do terceiro andar serão descarregadas no terceiro andar, as pedras do segundo andar serão descarregadas no segundo andar. E vai ter um mapinha. E essas peças, elas têm que ser enumeradas e escritas um andar no verso. Então, além de enumerar todas essas peças no verso, você vai escrever que todas essas peças aqui pertencem ao térreo. Então, essa é a peça 1 do térreo, 2 do térreo, 3 do térreo, 4 do térreo. Isso é uma organização que começa na medição. O cara que vai fabricar, a pessoa que vai entregar, ele não consegue fazer essa ordem se o primeiro que começou tudo não começou com uma sequência lógica, tá? Então é muito importante. Então vejam aqui, ó.
são 4 lances iguais. Então, você vai repetir isso aqui 4 vezes, mas você vai mudar o quê? O endereço. Esses 2 lances aqui, a numeração de 1 até 23 é do térreo para primeiro andar. Esse aqui, a numeração desse aqui é do primeiro andar para o segundo andar. Primeiro lance, segundo lance, são 2 lances de escada. Aqui, ó, esse aqui se repete, mas já é de outro endereço, terceiro andar. E é segundo andar. E esse aqui se repete, já é do terceiro para o quarto andar. Lembrando que o quarto andar, você chega nele, mas dele você já não sobe para lugar nenhum. Conseguiram entender, gente? Conseguiram entender como quando você compacta, quando você detalha, mas quando você fragmenta, fica bem mais fácil de pensar ali? E o orçamento aqui, ó, é um orçamento que se repete. Você calculou esse lance aqui, ele é igual aqui, aqui e aqui. Percebe que você consegue dar um orçamento bem mais rápido para o cliente? Né? Aqui estamos falando de um orçamento pelo projeto, um orçamento por medição. É lógico que vai ter uma variaçãozinha ou outra. Às vezes não tem, porque dependendo do construtor, da obra, fica tudo assim perfeito, tudo nas medidas certinhas, tá? Quero que vocês olhem bem, porque agora eu quero ensinar no quadro como que você vai organizar isso no papel. Porque às vezes falando é fácil, mas quando você vai começar ali a organizar a medição, já é um pouco mais complicado. Mas eu vou simplificar isso para você e te mostrar que isso de complicado não tem nada. É bem simples quando a gente começa a entender a lógica, quando você começa a visualizar a obra como um todo. Por isso que é muito importante essa visualização, vocês aprenderem a montar essa maquetezinha na mente, e a partir dessa maquete aqui, vocês detalharem no papel isso, tá? Então tá, vamos lá agora para o quadro que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui agora no papel, tá? Organizar a medição. Vamos lá? Então, pessoal, depois que vocês já entenderam o todo da obra, que aqui é só uma parte, nós não estamos falando apenas de um andar de escada, e sim de um prédio de 4 andares. Nessa fase aqui, você vai aprender a organizar no papel o que você aprendeu a medir lá, a sequência, como anotar. Lá eu estava explicando para vocês a sequência de entrega, a sequência de anotação, a sequência de medição, né? Como que você deve pensar as pedras na obra. Aqui agora nós vamos aprender a colocar no papel as medidas dessas pedras. Mas aqui você pode ver que nos desenhos não tem medida. Por quê? Porque hoje o que importa não são as medidas, e sim a organização do que vai ser medido. Lembra que eu falei com você que dessa forma você consegue enviar o orçamento de forma precisa e rápida? Isso aqui é um andar, térreo para primeiro andar, e ele se repete 4 vezes. Então, o que é isso aqui? É você medir 4 vezes esse conjunto e calcular 4 vezes esse conjunto. Mas vamos ver como que ele, explicado dessa forma, fica de uma forma clara para o vendedor entender, ou até você, vendedor, se é você mesmo que mede na obra, ou se tem um outro que faz a medição para você, é você que tem que orientar a forma que você quer receber essas medidas. Né? Às vezes a pessoa ela não tem esse entendimento, mas você está ali, você passa para ele, olha, a partir de hoje eu quero receber as medidas da escada dessa forma, porque aqui dá para me conferir. Lembra lá, olha, primeiro lance, segundo lance.
Como que nós separamos aqui, ó? Olha cá. Aqui, imagina que você está aqui. Você está subindo a escada. Vamos separar o primeiro lance até aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Patamar e essa aqui. Primeiro lance de escada. E segundo lance. Veja que eu numerei as peças, mas também eu numerei aqui o degrau. Então, você tem o projetinho e você tem a numeração das peças. Então, vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degraus. Então, aqui, ó, de 1 a 9. Marcação de acabamento, ó. Eu pego essa peça e transfiro ela para lá, ó. Eu marquei que aqui é parede e aqui é livre. Tá vendo aqui, ó? Eu transferi ela para cá, porque eu tô sempre olhando a peça de frente. Tô sempre olhando a peça de frente, ó. Eu tô aqui e eu tô olhando a peça de frente. Então, quando eu viro ela para cá, acabamento na frente e na lateral. Legenda de acabamento aqui, ó. Escada. Ó, o friso aqui antiderrapante. Por quê? Porque isso aqui é uma escada social, é uma escada de prédio. Então, precisa, então, todos os degraus, friso, frisado, né? Mas precisa fazer aquele rasgo antiderrapante, ok? A lateral é livre, acabamento também, 1 centímetro, aquele 2 não está errado. Então tá, até a peça 9, ok. O espelho da peça 10, aqui ó, tá aqui também, 10 peças. Patamar, esse patamar aqui. Gente, esse risco aqui, ó, é o risco que eu coloquei, colocando, subindo, tá? Pensa que esse azul aqui é o projetinho daquela escada. Peça 11, aqui ó, espelho da peça 11, o espelho tá aqui, ó, sempre aqui. O espelho é a peça da frente. Pecinha da frente aqui, ó. Tá vendo? Degrau, patamar, patamar e os espelhos. Aqui, ó. Peça 11. Essa 12. A peça 12 já faz parte do segundo lance. Por que a gente separa? Gente, para a gente saber. Quanto mais você fragmentar, mais fácil que fica para identificar. Ah, quebrou um espelho. Você vai perguntar ali o pedreiro, qual que é a numeração dele? A numeração desse espelho que quebrou, é a 20. Ah, tá, então é a peça tal com a medida tal do segundo lance. Outra coisa, todas as peças, o verso dela tem que escrever, ó. Você vai escrever no verso da pedra. Você vai não, né? Você vai delegar isso para o pessoal da fabricação. Todas essas peças, todas, elas têm que ser escritas que é do térreo. Ou fazer etiquetas para as peças, né? Isso vai muito da empresa. Pode fazer as etiquetas ali com as nomenclaturas. Mas se não, você escreve ali no verso da peça, que essa aqui são as peças térreo, e aí você vai numerar 13, 14, 15, entendeu? Se elas forem peças iguais, de 13 a 24, igual tá aqui. Por quê? Porque quando o montador pegar ali o romaneio é um mapa. Ele vai saber que essas peças são iguais, né? Então ele vai saber separar. É muito importante essa organização aqui. Rodapés, aí você organiza os rodapés. Rodapé do patamar, rodapé do degrau. E aí, o que acontece? Você vai fazer essa medição 4 vezes.
E aqui você vai estar só mudando primeiro andar para segundo andar. Repete a organização, é a mesma organização, né? É uma padronização de organização. Se as peças forem todas iguais no quarto andar, o orçamento basta você calcular um andar e multiplicar por 4. Mas é interessante que você envie esse orçamento para o seu cliente tudo separadinho, né? Térreo para o primeiro andar, degraus, espelhos, patamares, rodapés, tanto. Primeiro andar, segundo andar, degraus, espelhos, patamares, tanto. Você está entendendo por que é interessante? Por que é interessante isso aqui também ser calculado separadamente, por causa de quantitativo de material? Por quê? Porque às vezes você tem um material que ele está numa tonalidade, mas não está todo igualzinho. Então, você tem um lote para fazer o primeiro e o segundo andar, e você tem um outro lote para fazer o terceiro e o quarto andar. Você está entendendo? Fazer o térreo e o primeiro, né? Do térreo para o primeiro. E lá a sequência é isso aqui, ó. Fazendo um cantinho aqui, ó. Nós temos o quarto andar, o terceiro andar, o segundo, o primeiro e o térreo. Então aqui os lances de escada são isso aqui, ó. Ó, o patamar tá aqui. Tá certo. Térreo primeiro, não. Para cada laje aqui tem duas. Quarto, terceiro, segundo, primeiro e o térreo. Então o térreo é isso aqui, ó. Para cada um tem 2 lances de escada para subir e desse sobe para esse. Ponhamos que isso aqui o cliente vai comprar num granito branco Dallas. E cada lance desse aqui deu 15 metros de pedra. Eu não calculei não, mas é uma média. E aí você tem 30 metros desse material de um lote e 30 metros desse mesmo material de um outro lote, e de um para o outro, quando encosta a peça assim, às vezes o fundo dá uma diferença uma peça encostada na outra. Mas você mandar um lance e outro lance, onde uma peça não encosta na outra, não dá diferença. Então, até para você separar os materiais, é interessante você ter cada andar aqui, o quantitativo dele, né? Outra coisa também, vai que o cliente compra um material que é movimentado, um material que a chapa dele é veiada. Aí é outra história. Isso aqui, o montador ele precisa disso para uma sequência de veio. Porque, gente, não tem como mandar tudo bagunçado, né? Ele vai ter que cortar numa sequência aqui. Ele vai ter que fazer um desenho bonito. Então, tudo isso você consegue fazer com essa organização aqui. Você consegue agilizar seu orçamento, porque se as peças foram todas iguais, você calcula um andar e multiplica por 4. Um andar você já vai ali copiar, colar, só mudar ali os andares e enviar para o cliente rapidamente esse orçamento. Você garante o quantitativo de peças sem erro. Você garante a entrega, que aqui você vai fragmentar e começar a entregar de cima para baixo. E aí você consegue fazer um cronograma com o pedreiro ou quem vai montar. Eu te envio o terceiro por quarto andar, data tal. Esse aqui, o segundo por primeiro. Esse aqui, data tal, esse data tal, esse data tal. Tá ótimo, fechou. E aí você já começa a atacar por isso aqui, ó. Cada semana você envia um andar de escada para ele e ele falou que tá ótimo e pronto. Você não tem que morrer fazendo pedra para entregar, não. Ou às vezes chegar coisa que o pedreiro não vai montar, ou chegar muita coisa na obra e ele não tem nem aonde colocar, né? Isso aqui, olha, sendo tudo separadinho, os romaneiros e tudo, as entregas vão ser
colocadas por andar. Fica fácil para localizar, fica fácil para sentar, fica fácil para instalar. Isso tudo, gente, por que eu falo isso? Porque essa organização, essa visão da obra, esse entendimento do que o cliente precisa, o que a marmoraria precisa, e assim ainda agilizando o orçamento, já resolvendo ali para ele, já dando cronograma para o cliente, como você consegue entregar isso ali, isso tudo passa muita segurança para o cliente. Ele vê que você tem total domínio no que você está fazendo, você entende um pouco da obra, você entende de fabricação, você entende de projeto, né? O preço é só mais um detalhe, ele vai ter segurança de que o preço que você está passando para ele está certo, o que ele está comprando tem tudo que ele precisa, e qualquer orientação que ele precisar, ou o pedreiro, ou qualquer um lá na obra precisar, com essas informações aqui, ele vai ter certeza que você está apto a ajudar qualquer profissional da obra dele, tá? Então, gente, gostaram da aula? Se você tem alguém que você acha que vai ser interessante essas informações, vai agregar valor, curte, compartilhe esse vídeo, né? Recomende para um amigo aí, ok? E até a próxima aula.